Eu quero começar hoje com uma pequena leitura de Colossenses capítulo 2, onde diz no versículo 8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Esta afirmação, que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, é o ponto que estamos focando quando pensamos sobre a questão da divindade de Jesus. As muitas maneiras de demonstrar nas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que Jesus é Deus, e que assim ele deve ser honrado e adorado como Deus, e que nossa salvação depende em reconhecer a divindade de Jesus. Hoje eu gostaria de focar três dos atributos de Deus que são tratados basicamente como características clássicas, e três palavras que começam com o prefixo oni. Essa palavra, o prefixo oni, vem do latim, onde significa todo. Então, quando falamos sobre Deus onipotente, onisciente e onipresente, estamos afirmando a totalidade dele de algumas características. Onipotente, que ele possui todo o poder, ele é o todo-poderoso. Quando falamos que ele é onipresente, estamos dizendo que ele está em todos os lugares, que ele não tem limites geográficos na sua presença. E onisciente, que ele tem todo o conhecimento. Sabendo que são características de Deus, e já sabendo das várias provas bíblicas que mostram que Jesus é Deus, automaticamente podemos atribuir ou entender que Jesus demonstra essas características, como também diversos outros atributos. Esses não são os únicos atributos de Deus, mas são três pontos importantes, até características frequentemente frisados. Mas quando olhamos também para essas escrituras, nós encontramos outras coisas que reforçam o entendimento, que Jesus participa, que ele demonstra essas características. Observamos isso, às vezes, por meio de profecias, várias vezes por demonstrações que Jesus fez enquanto estava aqui na Terra, e certamente por várias afirmações que tem nessas escrituras, mostrando que Jesus, de fato, é Deus onipotente, Deus onipresente e Deus onisciente. Hoje nós vamos observar um pouquinho sobre cada uma dessas características, começando com a onipotência de Jesus. E nisso eu gostaria de primeiro citar algumas coisas do Antigo Testamento, profecias apontando para Jesus e atribuindo a ele o poder que é característica do Senhor. Isaías 9, versículo 6, uma das profecias mais conhecidas do livro sobre Jesus. Diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Frisando no momento Deus Forte, como maneira de identificar Jesus Cristo e reconhecendo que ele realmente participa desse poder de ser onipotente, como ele de fato é divino. E outro trecho interessante nisso vem de Salmo 45. Salmo 45, versos 3 e 4, dizem, cinja a espada no seu flanco, herói, cinja a sua glória e a sua majestade, e nessa majestade cavalgue vitoriosamente pela causa da verdade e da justiça, e a sua mão direita lhe ensinará proezas. Aqui a descrição, e mais uma vez, uma passagem que se refere ao Messias, mas apresentando como herói poderoso, que tem na sua mão direita a capacidade de realizar proezas, de fazer grandes obras. Então, são passagens do Antigo Testamento que dão vislumbres dessa potência, desse poder de Jesus. Quando passamos para o Novo Testamento, encontramos afirmações também que frisam a mesma coisa. É importante lembrar que Filipenses capítulo 2, versículo 7,
mostra que Jesus, quando veio ao mundo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Então, nisso, nós sabemos que Jesus aceitou algumas limitações que vêm com sua encarnação. Vamos depois falar, por exemplo, sobre onipresença. E nós compreendemos que um corpo físico, e Jesus se fez carne, que um corpo físico não vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso não significa que Jesus abriu mão da sua divindade. Como já citamos, Colossenses 2, versículo 9, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus divino demonstra as características da divindade, mas com algumas limitações por causa do fato que ele fez carne. Diz Apocalipse 19, pensando sobre a posição de Jesus atualmente, que ele, trazendo sobre os malfeitores a ira do Todo-Poderoso, é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus demonstra o poder que realmente define o Senhor. Ele, quando falamos de que demonstra, vamos agora pensar um pouco sobre a maneira que ele demonstrou, eu diria, vislumbres disso, quando ele estava aqui na Terra. Lucas capítulo 5, e eu vou citar aqui vários exemplos de como Jesus fez obras aqui na Terra, demonstrando seu poder, que justamente foi a função dos milagres que ele realizou, mostrando o poder que ele tinha, que ultrapassava qualquer coisa que os homens tinham visto antes disso. Lucas 5, versículo 26. Depois de Jesus demonstrar domínio sobre enfermidades, diz, todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam, hoje vimos prodígios. Ficaram corretamente admirados com as coisas que Jesus fez. A mesma reação quando ele demonstrou poder sobre demônios, servos do inimigo, que ele tinha domínio total, capacidade de controlar esses demônios. Diz em Lucas 9, versículo 43, e todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus, como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia. Então, ele demonstrou a majestade de Deus nas coisas que ele fazia. Até os próprios apóstolos que acompanhavam Jesus por perto ficaram admirados quando ele fez uma obra de poder sobre a natureza, quando ele acalmou a tempestade no mar da Galileia. Diz que eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se nas curas Jesus demonstrou poder sobre algo menor do que o corpo humano, uma doença que estava no corpo humano, quando ele acalmou o mar da Galileia, ele demonstrou poder sobre algo muito maior do que um ser humano. E assim nisso, por ser criador, sustentador do universo, ele mostrou a capacidade de controlar até as forças da natureza. Antes de continuar e pensar sobre os dois outros atributos, onipresença e onisciência, eu acho importante uma pausa para fazer algumas observações importantes sobre Jesus em carne, quando ele estava aqui. Como já mencionei, ele assumiu a forma humana e assim aceitou as limitações de um corpo físico. Assim, não podemos imaginar que Jesus demonstraria plenamente sua onipotência ou as outras características. O que nós encontramos nessas demonstrações nos evangelhos são indícios desse poder, e não uma demonstração completa disso. Da mesma forma, quando pensamos em Jesus em forma de carne, em corpo humano, entendemos que ele não estaria em todos os lugares ao mesmo tempo, ou talvez não utilizasse toda sua capacidade de conhecimento, se limitando até para passar pelas tentações em forma humana, como frisa Hebreus capítulo 4, versículo 15, que Jesus, agindo como homem, enfrentou as tentações, aceitando as fraquezas que vêm naturalmente na existência humana. Hebreus 4, versículo 15,
Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele não deixou de ser Deus, mas ele participou das fraquezas humanas para passar por essas tentações. E assim nós encontramos nos evangelhos indícios dos atributos de Deus, mas temos que juntar outras afirmações, especialmente depois da volta de Jesus para o céu, para compreender de uma forma mais completa as características que ele demonstra. Então vamos pensar agora sobre a segunda característica de onisciente. A capacidade de saber todas as coisas. João capítulo 1, versículo 48. Quando Natanael foi levado para conhecer Jesus, ele ficou admirado, porque chegando perto de Jesus, Jesus já mostrou que ele sabia quem era. E capítulo 1, versículo 48, perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Jesus fala especificamente onde ele estava, demonstra conhecimento desse fato, mesmo não estando presente no lugar. Jesus também mostrou esse tipo de conhecimento em outros momentos. João 13, versículo 11, diz que ele sabia, antes de acontecer, sobre a traição, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Interessante isso, porque vocês lembram que os próprios discípulos ficaram discutindo entre si, será que sou eu? Será que sou eu? Eles não sabiam quem era. Mas Jesus sabia, porque ele tem essa capacidade de onisciência. Outra coisa que observamos são vários comentários sobre a capacidade de Jesus de perceber os pensamentos dos homens, especialmente dos seus adversários. Mateus capítulo 12, versículo 25, diz, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Conhecendo os pensamentos. Capítulo 22, o versículo 18, diz, Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? A questão não foi apenas a pergunta que eles fizeram para Jesus no versículo anterior, se é lícito pagar tributo a César ou não, mas a intenção por trás disso. O pensamento, Jesus sabia. Lucas, capítulo 6, versículo 8, mostra a mesma coisa em relação ao conhecimento dos pensamentos dos seus adversários. Diz aqui, mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, levanta-te e vem para o meio, e ele, levantando-se, permaneceu de pé. Eles estavam procurando motivo para acusar Jesus, e ao observaram isso, que ele estava fazendo essa cura, será que ele faria isso no sábado? Mas Jesus já sabia os pensamentos deles, até antes de agir e antes de falar. Mas esses casos são exemplos de como Jesus teve uma capacidade sobrenatural de saber de coisas da vida até dos pensamentos dos outros. Agora, algumas afirmações das Escrituras vão nos levar a uma conclusão bem interessante sobre isso. Primeiro, João comentou sobre esse conhecimento de Jesus em João capítulo 2. O evangelho dele mostra vários exemplos, mas o comentário dele também é interessante. João capítulo 2, versículo 24 e 25, diz, mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Isso, ou seja, as pessoas que criam nele nessa visita a Jerusalém, não se confiava a eles porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza do homem. Conhecia a todos e sabia a natureza do homem. João capítulo 16, versículo 30. Agora, os próprios apóstolos, percebendo essa capacidade de Jesus, falaram, agora vemos que sabes todas as coisas e não precisa de que alguém te pergunte.
Por isso, cremos que, de fato, vieste de Deus. Sabe todas as coisas. Pedro afirmou a mesma coisa em João 21, ficou um pouco angustiado por causa da insistência de Jesus em perguntar para ele se ele amava o Senhor. Ele diz, versículo 17, quando Jesus pela terceira vez lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Tu sabes todas as coisas. Mas agora, como que isso nos leva a uma coisa bem interessante? Já temos observado aqui a capacidade de Jesus de perceber os pensamentos dos corações. Agora vamos ligar esse fato com uma coisa do Antigo Testamento. Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. Quando Jesus fala na carta à igreja em Tiatira, diz, versículo 23, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e que vos darei a cada um segundo as vossas obras. Ok, o que estamos observando aqui em Apocalipse 2, 23 é que Jesus sonda mentes e corações para julgar. Agora, compare isso com a linguagem do Antigo Testamento. Olhe comigo, Salmo 7, versos 8 e 9. Salmo 7, versos 8 e 9. Preste bem atenção, se você estiver acompanhando na sua Bíblia, melhor ainda. Salmo 7, versos 8 e 9. O Senhor julga os povos. Observem que a palavra Senhor, a versão que estou usando aqui e na maioria das Bíblias, a palavra Senhor está em maiúsculas, que significa que é uma tradução do tetragrama, 4 letras consoantes que os judeus usavam para representar o nome mais sagrado de Deus. Esse tetragrama, às vezes, hoje é traduzido Yahweh, ou Javé, ou Jeová, maneiras de tentar traduzir para outro idioma. Mas aqui, o Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus, Senhor, Yahweh, sonda mentes e corações para julgar. Jesus diz que é ele que sonda mentes e corações para julgar. E a mesma linguagem aparece algumas vezes no livro de Jeremias. Eu vou citar apenas um exemplo aqui. Jeremias 17, versículo 10. Novamente, Senhor em maiúsculas. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus sonda coração e pensamentos para julgar. Exatamente a mesma coisa que Jesus faz. Porque ele tem essa capacidade, esse conhecimento. E assim pode agir desta maneira, demonstrando onisciência. Agora, a terceira característica que estamos pensando ou considerando hoje é que Jesus é onipresente. Novamente, nós entendemos que um corpo físico não estaria em todos os lugares. Então, em termos de demonstrações, o que nós encontramos são indícios da onipresença de Jesus, não uma prova geral de ele estar de fato em todos os lugares. Aquele caso que eu já citei de Nataniel, em João capítulo 1, versículo 48, é um exemplo disso. Eu citei como exemplo de onisciência, que ele sabia onde Nataniel estava, mas também sugere a capacidade de estar olhando para uma coisa em outro lugar, enquanto ele estava fisicamente presente com os discípulos. E observamos outras coisas que mostram essa capacidade de Jesus de ir além de onde está. É especialmente interessante observar as curas à distância que Jesus realizou. Eu não vou ler esses trechos aqui de Lucas, Mateus e João, mas só citando e sugerindo que você possa anotar e ler os casos específicos. Lucas capítulo 7 fala sobre a cura do servo de um centurião,
onde Jesus não foi até o local. Simplesmente falou e a cura aconteceu. A mesma coisa em Mateus 15, a filha de uma mulher cananeia é curada sem Jesus chegar no lugar. Ele simplesmente fala para ela que a sua filha foi curada. E a mãe volta para casa e encontra a filha curada. E talvez o caso mais interessante dessas curas à distância envolve a história de João capítulo 4, onde Jesus cura um homem, um oficial, o filho de um oficial do rei, que está em outro lugar, mais ou menos 25 quilômetros distante. O pai acredita na palavra de Jesus, volta para casa. Então pode imaginar a caminhada ou cavalgada de 25 quilômetros para chegar em casa, onde ele determina que a cura aconteceu exatamente no momento que Jesus falou. Jesus, de longe, conseguiu curar esse filho. E o efeito dessas demonstrações, agora vamos ler sim, em João capítulo 4, versículo 53, a reação quando Jesus fez essa última cura que eu citei. Com isto, reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creio ele e toda a sua casa. Foi suficiente para estabelecer a fé desta família, que Jesus demonstrou a capacidade de agir longe de onde ele estava fisicamente, limitado um corpo humano. E as afirmações sobre a onipresença de Jesus também são bastante importantes. Jesus mesmo falou algumas coisas de promessas de estar com os discípulos, mesmo depois de voltar para o céu, que ele estaria presente, habitando neles. Mateus 28, versículo 20, final do livro de Mateus, a última coisa que Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. João capítulo 14, os discípulos muito preocupados com a notícia que Jesus ia sair, ia voltar para a presença do Pai, e no capítulo 14, versículo 18, ele disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. A participação, a comunhão, de poder habitar nos discípulos. Como diz Gálatas capítulo 2, aquela afirmação de Paulo de ter morrido, se crucificado para servir a Cristo. Depois ele diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Paulo está dizendo que Jesus morreu para dar vida para ele, então ele morre para servir a Jesus, mas ele vive em mim, ele disse. Que não era só mais a vontade de Paulo que dominava, mas a vontade de Cristo. Agora, olhe um caso no livro de Apocalipse. Olhando para a situação de Jesus depois de voltar para a presença do Pai. Apocalipse 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Voltando para o versículo anterior, capítulo 1, versículo 20, Jesus disse, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E Jesus anda no meio dessas igrejas. Centenas de quilômetros de uma para outra, em alguns casos, mas ele anda no meio. Ele pode ter esse acesso relativamente fácil. Jesus revelou a sua divindade. Como nós temos comentado sobre diversas afirmações da divindade dele, mesmo quando Jesus aceitou limitações físicas e geográficas, ele ainda deixou transparecer evidência dos seus atributos divinos, para dar uma ideia, uma noção de como ele tem todo o poder, pode estar em todos os lugares
e tem capacidade de saber todas as coisas. Jesus, mais ainda, depois de voltar para o céu, demonstra essas características. Ele é Deus, age como Deus, presente em todos os lugares, ciente até os pensamentos do coração de cada um e com poder para julgar. Jesus, onipresente, onisciente e onipotente, porque Jesus é Deus.